Olá, olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal. Tá? Hoje vamos trabalhar um ponto interessantíssimo sobre a Lei Maria da Penha. Tá? Uma violência, né? Toda violência que uma mulher sofre é caracterizada, está caracterizada dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Essa é uma grande pergunta que se faz e que normalmente muito cai em prova. É essa pergunta. Ou seja, se porventura a mulher sofre uma agressão, ela tem uma briga no trânsito, a mulher é morta, toda esta violência que a mulher sofre está abarcada, está dentro do contexto da violência doméstica. Tá? Esse pessoal é um ponto extremamente importante, principalmente para quem está fazendo questão de prova. Tá? Porque a resposta, se você disse sim, né, você errou. Tá? Não é toda a violência que a mulher sofre que vai estar dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Tá? Nem sempre, não é para toda a violência sofrida pela mulher que vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Então, nem sempre a Lei Maria da Penha vai estar no âmbito de uma violência sofrida pela mulher. Tá? Então, eu coloquei para vocês aqui: uma agressão, a mulher sofre uma agressão na rua. Isso é Maria da Penha? Essa agressão, essa violência sofrida por uma mulher está no âmbito da violência doméstica? Está no âmbito da Maria da Penha? Não, nem sempre. Tá, pessoal? Então, por isso que vocês já têm que se atentar para este primeiro ponto de prova. Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Prof. Rodriguinho, analista jurídico da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Tá? Hoje vamos trabalhar, então, esse ponto importante, de forma didática, assim, juridiquês, tá? De forma direta, para tratar desse tema extremamente importante que muitas vezes é negligenciado no estudo ou na explicação e em prova o aluno acaba errando. Tá, pessoal? Muita atenção aqui. A Lei Maria da Penha ela não existe para proteger qualquer tipo de violência contra a mulher. Não é qualquer tipo de violência. É esta violência depende de um contexto específico. Esta violência ela precisa estar dentro de um contexto específico que vai trazer a questão da violência de gênero. Então, não é qualquer violência contra a mulher, é a violência de gênero, que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Além disso, precisa estar no contexto, num cenário, num ambiente específico, que são três, como se fosse três portas, que a gente vai trabalhar também. Então, a Lei Maria da Penha protege a mulher no contexto da violência de gênero, dentro desses três cenários, aí sim a Lei Maria da Penha vai incidir. Tá? Buscando aclarar para vocês, né? O segredo da lei, o segredo de vocês acertarem a questão em prova sobre a Lei Maria da Penha é o contexto, é analisar o contexto. Uma violência isolada não me diz se é Maria da Penha, se está no contexto da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, ou não. Eu preciso analisar o contexto, se é violência de gênero, se porventura está dentro de um dos cenários, dos ambientes, dentro de uma das três portas que a gente vai trabalhar, tá? Aí sim a gente pode enquadrar como, tá, uma violência relacionada à Lei Maria da Penha ou não, tá? Então lembre-se, nem toda a agressão que a mulher sofre vai ser, vai estar protegida, abrigada, prevista no âmbito da Lei Maria da Penha. Tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela protege, ela busca coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Nesse ambiente, nesse contexto específico que a gente vai trabalhar. Tá? Entrando, adentrando, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, existe um campo muito maior aqui que eu vou tratar de violência. Violência em geral contra as mulheres. Tá? A Lei Maria da Penha vai tratar, proteger, tá, este âmbito aqui da violência contra a mulher. Então, não é todo este campo aqui de violência. Então, o campo de violência contra a mulher, ó, é amplo, é muito amplo. A violência contra a mulher existe várias, né, em razão do sexo, e quando for em razão do gênero, aí sim a Lei Maria da Penha vai se preocupar e vai ter a sua aplicabilidade. Tá? Então,
quero deixar bem claro para vocês, mostrando aqui, bem de forma didática, que a violência contra a mulher é ampla. Existem vários tipos de violência, várias formas, vários lugares dessa violência acontecer. Mas a Lei Maria da Penha vai se preocupar com essa violência quando ela for em relação ao gênero, tá? Em um ambiente da unidade doméstica, no âmbito familiar ou numa relação íntima de afeto. Esses são os cenários, os ambientes onde a Lei Maria da Penha vai incidir. Então, eu preciso, num caso de violência contra a mulher, tá? Não basta para eu dizer que incide a Lei Maria da Penha. Eu preciso analisar. Foi no ambiente da unidade doméstica? Foi no ambiente familiar? Foi numa relação íntima de afeto? Sim. Então, incide a Lei Maria da Penha. Não foi? Então, não incide a Lei Maria da Penha. Foi relacionada à questão da violência de gênero? Sim. Bom, nesse caso, se eu encaixar junto com os ambientes, os três ambientes, as três portas que a gente vai trabalhar, vai incidir a Lei Maria da Penha. Do contrário, não. Do contrário, vai até ser crime, né? Uma briga de trânsito pode ser uma lesão corporal, ameaça, N tipos de crime ali, um homicídio contra a mulher. Mas não quer dizer que seja no âmbito de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Será se tiver estas características aqui. Se eu conseguir, na situação específica de violência contra a mulher, identificar a violência de gênero e um desses ambientes, unidade doméstica, no âmbito familiar ou relação íntima de afeto, aí sim eu consigo enquadrar no âmbito da Maria da Penha. Do contrário, não. É uma violência contra a mulher, mas que não está abarcada pela Lei Maria da Penha. Próximo ponto aqui, então, trazendo para vocês aqui uma analogia para que nós possamos identificar estes ambientes para dizer que há a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, é como se existisse três portas, tá? Três portas que a violência, o tipo de violência entra e aí está dentro do âmbito da Lei Maria da Penha. Quais são esses três tipos de porta? Tá? Quando a violência acontecer no âmbito da unidade doméstica, quando a violência acontecer no âmbito da família, no âmbito familiar, ou quando a violência contra a mulher acontecer numa relação íntima de afeto. Essas são as três portas. Se a violência entrar por uma dessas três portas, ela está dentro da Maria da Penha, incide a Lei Maria da Penha. Se não for um desses tipos de porta, é violência contra a mulher, mas não incide a Lei Maria da Penha. Tá? Então, como se nós tivéssemos três portas de entrada para a Lei Maria da Penha. Tá? A porta da violência contra a mulher no âmbito da unidade doméstica, a porta da violência contra a mulher no âmbito da família e a porta da violência doméstica, da violência contra a mulher na relação íntima de afeto. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, esses são os três cenários. Tá? Se você já é inscrito no canal, beleza? Se não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e vamos trocar em frente para trazer mais e mais informação para todos que estudam para concurso, que muitas vezes querem se ambientar na Lei Maria da Penha. Tá? Beleza. Dando sequência, então, como que nós vamos identificar esses ambientes, esses cenários, para dizer, ó, aqui aplica-se a Lei Maria da Penha? Quais são esses cenários? Qual é o lugar que acontece a violência? E eu vou dizer, essa violência está no âmbito de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. É isso que a gente vai trabalhar agora. Quais são as portas de entrada? Porta de entrada 1. No âmbito, quando a violência contra a mulher é praticada no âmbito da unidade doméstica. Beleza? Ou seja, pessoal, ali o foco é a convivência de pessoas naquele âmbito de unidade doméstica. Ou seja, ele é mais amplo que o âmbito de unidade familiar. Ele abrange, ele abarca outras pessoas que vivem ali, mesmo que de forma esporádica. Ou seja, amigos dividindo a casa, convivência doméstica. Tá? A empregada, como eu trouxe para vocês aqui, ela pode ser vítima, né? Pode ser sofrer uma violência que está dentro do âmbito da Maria da Penha. Por quê? Porque toda violência em razão do gênero cometida no âmbito da unidade doméstica vai ser objeto da Lei Maria da Penha. Tá? Inclusive aqui a figura da empregada, uma figura mais famosa, tá? Ela está protegida
quando a violência acontece no âmbito da unidade doméstica. Lembra que eu trouxe para vocês aqui, ó? Olha só, o âmbito da unidade doméstica está em amarelo, ó. Ele é mais amplo que o âmbito da unidade da família, que é mais restrito. E a relação íntima de afeto está mais intrínseca ainda, está mais internamente. Tá? Então, o âmbito da unidade doméstica, onde acontece a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, por que que ele é mais amplo? Porque ele abarca outras pessoas além daquelas que são consideradas família, né? Inclusive trazendo, né, os amigos que convivem ali naquela unidade doméstica, trazendo a empregada que convive com aquela família ali trabalhando. Tá? Então, essa é a primeira porta de entrada para a Lei Maria da Penha. O primeiro lugar, cenário, ambiente. Eu identifiquei que aqui há uma relação, tá? De unidade doméstica, né? Pessoas convivendo. Tá? Há aqui um âmbito da unidade doméstica, eu posso enquadrar aquela violência contra a mulher na Lei Maria da Penha. Tá? Cenário 2, no âmbito da família, aqui um pouquinho mais restrito, aqui a família. Aquelas pessoas que têm um vínculo familiar, que se consideram aparentadas, tá? Pai e filho, eu coloquei exemplo para vocês aqui, irmão, irmã, mãe e filho, tá? Então, alguns exemplos, né? Então, aqui, que é parente de sangue, ou que se consideram família, aparentados, tá? O meu irmão ali, que a gente considera, muitas vezes sempre tem alguém, um irmão, um primo, que considera o que é primo, mas é tratado como irmão. Tá, pessoal? Então, se existe aqui uma violência contra a mulher no âmbito da família, no âmbito familiar, né, onde existe aqui um vínculo familiar de sangue ou de afinidade, aqui vai ser caracterizado o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha. Então, essa é a segunda porta. Segundo cenário que eu posso verificar numa violência, num ato de violência contra a mulher e fazer, então, incidir a Lei Maria da Penha. Tá? Terceiro e último cenário, lugar, ambiente, onde eu vou olhar para aquele ato de violência contra a mulher. Se eu verificar essa última porta, tá? Que é a relação íntima de afeto, eu posso trazer, então, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Tá? Então, quando há uma relação íntima de afeto, há aplicabilidade da Lei Maria da Penha para aquele caso de violência contra a mulher. Tá? Então, aqui exemplo para vocês: um namoro, um casamento, um relacionamento, um ex-namorado, um ex-marido. Ou seja, um ponto muito importante: não precisa morar junto, mas é necessário que tenha essa relação íntima de afeto ou que tenha tido essa relação íntima de afeto. Não é necessário aqui a coabitação, não é necessário morar junto. Tá? Então, um namoro, um casamento, um relacionamento, um ex. Tá? Trazendo para vocês aqui como a banca acaba cobrando e misturando isso. Ela vai trazer ali um ex-namorado que nunca morou junto, né? É ex-namorado, nunca morou junto, tá? Todos esses fatores para fazer com que vocês digam que aqui não se aplica a Lei Maria da Penha. Tá? Mas se há um ato de violência contra a mulher, nesse contexto de ex-namorado, né? Mesmo que não tenha morado junto com o habitado, pessoal, aqui há aplicabilidade da Lei Maria da Penha, sim. Por quê? Porque aí há uma relação íntima de afeto. Então aqui se aplica sim, ó, a Lei Maria da Penha, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui, ó, sim, tá? Ó, se aplica nesse caso a Lei Maria da Penha. Porque mesmo que seja ex-namorado, há uma relação íntima de afeto, ou houve uma relação íntima de afeto, mesmo que não tenha morado junto, porque isso não é requisito. Basta que tenha uma relação íntima de afeto, não precisa haver coabitação, beleza? Beleza, pessoal. Então, né, feito isso, dito isso, a gente viu os três cenários, as três portas que trazem aquele ato de violência contra a mulher para dentro da Lei Maria da Penha. E eu posso dizer, ó, se está num desses três cenários, é Maria da Penha. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Beleza, mas basta isso? Não basta isso. Eu preciso que tenha a violência de gênero, né? Dentro de um desses três cenários, ou seja, dessas três portas, né? Unidade doméstica, familiar ou relação íntima de afeto, tá? Eu preciso que tenha a violência de gênero, que aquela violência tenha acontecido em razão do gênero, tá? E aí vai causar, é claro, desses tipos de violência que a gente vai trabalhar mais à frente em outro bloco de aula, tá? Então, uma dessas três portas traz o ato de violência para dentro da Maria da Penha. Mas, além disso, eu preciso que essa violência tenha acontecido em razão do gênero.
E aqui é importante fazer uma breve distinção, diferença do que é gênero e sexo. A diferenciação sexo não é diferente de gênero, tá? Tanto que a Lei Maria da Penha diz que incide a Maria da Penha na violência de gênero. Ela não falou violência de sexo. Muito cuidado, a prova pode trazer para você essa pegadinha, colocar que a Lei Maria da Penha incide em razão da violência relacionada ao sexo, não, relacionada ao gênero. São coisas distintas, tá? Sexo é aquilo que é biológico, homem, mulher, menino, menina. Sexo trata do biológico, do físico, do corpo. Ah, coloquei para vocês aqui. Já o gênero, pessoal, é totalmente distinto. Gênero vai tratar daquela relação social na sociedade entre homem e mulher. A posição social em que é colocado o homem e a mulher, historicamente, a questão do machismo estrutural, a relação de poder que há entre homem e mulher, a questão relacionada à submissão entre homem e mulher, tá? Por isso que eu coloquei a imagem aqui, ó, sexo lado a lado, relação quando eu falo em relacionado ao gênero, vejo que o menino está acima da menina, porque é esta relação que traz a relação de gênero. O menino, muitas vezes, o homem acha que está acima da mulher, que ele é superior e que a mulher é submissa. Então, isso que vai trazer a relação, a violência de gênero, tá? E há uma posição na sociedade, infelizmente ainda há, de que o homem, né, está acima da mulher, né? Entre vários fatores, dentro de casa, nas profissões, o homem realmente ocupa cargos de poderes que a mulher não ocupa, né? Há uma relação de poder, tá? Em que o homem ainda chega em lugares que a mulher ainda não chegou. Isso deve ser rompido, quebrado. Então, quando há essa relação, né, neste contexto, aqui está caracterizada a violência de gênero, que é o que a lei protege. A Lei Maria da Penha incide quando há uma violência de gênero. Então, muito cuidado, não caia no pega-ratão. Não caia no pega-ratão. Não é violência relacionada ao sexo, mas relacionada ao gênero. Gênero é a forma como a sociedade enxerga e trata aquela pessoa. A sociedade brasileira ainda trata a mulher como submissa, como inferior, como abaixo do homem, numa relação de superioridade. O homem enxerga a mulher dessa forma. Quando o homem enxerga a mulher dessa forma, incide aqui a violência de gênero, incide aqui a Lei Maria da Penha. Tá? Beleza? Exemplos aí para vocês, tá? A mulher sofre aí controle, humilhação, dominação, tá? Ocupa uma posição de vulnerabilidade naquela relação, tá? Então, nesse caso, a Lei Maria da Penha trabalha, então, com a violência de gênero, né? Quando a mulher sofre esse controle, essa humilhação, essa dominação para do homem, tá? E ela está naquela relação, numa situação de vulnerabilidade em razão de toda essa questão relacionada ao gênero, tá? Beleza? Outro exemplo, né? Uma mulher que sofre, agora, diferenciando novamente as situações. Uma mulher que sofre um assalto aleatório na rua. Pessoal, aqui existe violência de gênero? Aqui há um cenário da Lei Maria da Penha? Não. Aqui não há ambiente doméstico, não há ambiente familiar, não há relação íntima de afeto, tá? Não há, em tese, violência de gênero, tá? Foi um assalto, poderia ser contra o homem, contra a mulher. Foi a mulher, tá? Nesse caso, existe um crime? Existe lá o crime do roubo, 157 do Código Penal. Mas existe incidência da Lei Maria da Penha? Não, não existe. Por quê? Porque não há violência de gênero e não há uma das três portas, tá? Para que a violência, aquele ato de violência, entre na Lei Maria da Penha, tem aplicabilidade da Lei Maria da Penha. No exemplo 2, na situação 2, o ex-companheiro persegue, controla e humilha a mulher. Aqui existe uma violência de gênero. Aqui é um contexto de violência doméstica, uma relação íntima de afeto, tá? Então a diferença, a grande diferença está no contexto. Então muita atenção. Sempre façam essa ligação, tá? Vamos ver o ato de violência. Aconteceu um ato de violência contra a mulher. Olha para o ato de violência e analisa. Há aqui violência de gênero? Há aqui um dos três cenários, uma das três portas, para que eu possa, então, enquadrar dentro da Maria da Penha? Se há, beleza, situação número 2. Se não há, situação número 1, não incide a lei Maria da Penha. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, lembre-se, tá? Para que tenha incidência da Lei Maria da Penha, não basta somente olhar para a agressão, para o ato de violência contra a mulher. Eu preciso ter o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
para estar dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Eu preciso da unidade doméstica, preciso do âmbito da família ou da relação íntima de afeto, tá? Além da violência de gênero, tá? No próximo bloco, na próxima aula, a gente vai tratar, né, sobre os tipos de violência, tá? Então aqui basicamente a gente tratou o artigo 5º, tá? E depois a gente vai trabalhar agora os tipos de violência que estão no artigo 7º. Você sempre tem que estudar conjugado artigo 5º, artigo 7º, tá? Beleza, pessoal? Então, finalizo com vocês esse estudo aqui da Lei Maria da Penha, trazendo essa observação para vocês. Muito cuidado. Não basta ser uma violência contra a mulher que vai ser Maria da Penha, que vai ter incidência da Maria da Penha. Para que tenha incidência da Maria da Penha, eu não posso olhar somente a agressão, eu preciso olhar o contexto como um todo. Buscar nesse contexto como um todo a violência de gênero, em razão do gênero, tá? E uma das três portas, um dos três ambientes em que acontece a violência doméstica familiar ali contra a mulher. Unidade doméstica, unidade no âmbito da família ou relação íntima de afeto. Beleza? Beleza, então, fecho esse bloco com vocês por aqui, tá? Esse nosso estudo aí focado, né, nos concursos policiais, concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, tá? E quem está estudando por concurso também está muito bem amparado aí por este estudo aqui da Lei Maria da Penha, que é uma lei que cai em todas as provas, cada dia com mais incidência. Forte abraço, bons estudos. Se puderem compartilhar o vídeo, curtir o vídeo, dar o like, comentar, deixe seu comentário. Aquilo que eu falei, aquilo que eu não falei, aquilo que vocês acham que não entenderam, que não tá certo, que a gente não sabe tudo, tá? Deixe seu comentário aqui que a gente responde para vocês. Forte abraço aí e bons estudos.